Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 19 do podcast Falando História. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está, como sempre, o meu colega e amigo Paulo M. Dias. Olá! Antes de começarmos a nossa conversa e numa nota mais séria, queremos desde já expressar, claro, a nossa solidariedade para com o povo ucraniano, tendo em conta a invasão russa que estão neste momento a sofrer, e expressar votos, claro que a situação melhor. As nossas estatísticas do podcast indicam que temos alguns ouvintes na Ucrânia e por isso, claro que desejamos que tudo fique bem. E agora sim, o que temos hoje para discutir, Paulo? Pois bem, a pedido de vários ouvintes e um pouco mais em cima da hora do que é nosso costume, decidimos dedicar esta miscelânea à análise do primeiro episódio da nova série histórica da RTP, A Rainha e a Bastarda, que conta com 8 episódios, mas ainda só saiu um. A autoria do guião pertence a Patrícia Müller, que irá publicar um romance com o mesmo nome em março deste ano, e a autora que, aliás, já é conhecida do público por ter escrito um romance igualmente transformado em série, neste caso sobre a Madre Paula, e, aliás, cujo conteúdo histórico é também muito debatível. Para que não haja equívocos, queremos desde já assegurar que apoiamos a produção nacional de séries ou de qualquer outra forma de entretenimento ou expressão artística, pelo que as nossas críticas serão feitas apenas com o objetivo de melhorar este género de produção, concedendo-lhe, claro está, um mínimo de rigor histórico. Como se perceberá, fazem muita falta assessores históricos neste género de produção, cujo trabalho acabaria por evitar que se cometessem erros, alguns dos quais bastante grosseiros. Sim, exatamente. Isto não pretende pôr em causa o trabalho de produção, mas mostrará, lá está, que ainda há muito por onde crescer e melhorar. E sobretudo em questões de pormenor, que dão maior, digamos, dignidade à dimensão histórica da série. E tendo em conta que a série é baseada num romance histórico, também não comentamos o género em si, a não ser o problema generalizado da falta de rigor e sobretudo da deturpação de eventos históricos, porque uma coisa é aproveitar o passado para contar uma história. Outra coisa é alterar literalmente o que aconteceu apenas para contar a história. Mas também ninguém lê romances, acho eu, ou não pode ler estes romances à espera de encontrar uma verdadeira representação do passado histórico. Claro. E isto, claro, é uma opinião pessoal nossa sobre o que pode ser este tipo de literatura. Não passa disso mesmo. Sim, claro. Mas neste caso comecemos pela sinopse, a descrição da série que se encontra no site da RTP e onde se indica que a ação se passa em 1320, no contexto da Guerra Civil entre Dom Dinis e o filho herdeiro Infante Dom Afonso, e que, claro, acaba por envolver também Dona Isabel de Aragão, a conhecida Rainha Santa, e uma filha bastarda do rei, Dona Maria Afonso. Este é o pano de fundo, mas a trama da série irá girar em torno da violação e homicídio desta filha do rei, fruto de uma investigação promovida por uma personagem puramente fictícia, o Conde Lopo Aires Teles, e nessa mesma sinopse, aliás, surge a informação de que a morte violenta de Maria Afonso se encontra representada no seu túmulo, concretamente num dos pés, onde se podem ver duas figuras, uma das quais assassinando a outra com uma espada. Para começar, a premissa da série, de que uma filha do rei teria sido assassinada, quiçá por ordem da rainha, parece que vai ser esse o grande mistério, é simplesmente falsa. A atribuição do túmulo a Dona Maria Afonso não é inteiramente consensual e a leitura das figuras ali representadas é ainda mais debatida por historiadores da arte e por arqueólogos e historiadores. Pelo que, claro, não se pode garantir com certeza alguma que representam um acontecimento do reinado de Dom Dinis e muito menos um acontecimento relacionado com esta filha. De resto, não sabemos praticamente nada sobre a vida de Dona Maria Afonso, que aliás tinha uma irmã com exatamente o mesmo nome. Sabemos somente que foi freira em Odivelas, no convento fundado pelo pai, e que ali mandou fazer um altar consagrado a Santo André, algures entre 1312 e 1320. Tudo o resto é pura especulação, sem qualquer suporte documental sólido. Sim, e aí entra a ficção e a liberdade artística, aproveitando aquilo que os documentos não contam. E não há qualquer problema nisso, porque nós não estamos à espera, lá está, no rigor total. Pode haver personagens inventadas, pode haver, enfim, uma alteração ligeira, desde que não deturbe completamente o passado. O problema surge quando há acontecimentos históricos que sabemos mais ou menos como decorreram e que são alterados para encaixar na história e não a história alterada para encaixar nos factos. Mas, por outro lado, o contexto histórico desta série, esta guerra civil, essa sim é real, ainda que não seja inteiramente como retratada no primeiro episódio, pelo menos. Efetivamente, entre 1319 e 1324, houve uma guerra entre Dom Dinis e o seu herdeiro, o Infante Dom Afonso, que ocorreu por vários motivos, que aliás podem ser explorados no episódio futuro, mas que se centravam também, mas não apenas, como a série faz crer, nos ciúmes do Infante por um seu irmão bastardo, Afonso Sanches, que era preferido pelo pai e que na série é referido apenas como Sanches, claro, para não gerar confusão com o irmão. Que Dom Dinis gostava desse seu bastardo é evidente, favoreceu-o sempre que pôde, mas nunca terá pensado deixar do trono, como a série de resto sugere. E além disso, em torno do infante rebelde Dom Afonso, foram-se juntando alguns nobres desavindos com o rei por várias razões, que sentiam não ser bem tratados, assunto que a série também aborda, tal como a velha questão da centralização do poder na pessoa do rei.
Centralização, aliás, de que já falámos no podcast, visto que o próprio pai de Dom Dinis, o rei Dom Afonso III, lutou pelo trono, como falámos então no episódio 27 sobre a guerra civil entre Sancho II e Afonso III. Sem dúvida. E depois acabamos por ter vários problemas a esse nível, mas sobretudo quando aparece efetivamente uma representação da guerra no terreno. A cena de abertura é uma batalha no meio de uma floresta entre as forças do rei, que sai vitorioso, e do filho desavindo. Ora, em 1320, que como disse é quando começa a ação da série, não houve qualquer batalha e aliás, como noutras guerras medievais, e é importante frisar este ponto, as batalhas não são comuns. Este conflito foi sobretudo uma guerra de cerco, com ataques a Leiria, Coimbra ou Guimarães. Em Santarém, em 1324, aconteceu uma escaramuça entre os partidários de ambos os lados, mas não chegou a ser uma batalha campal propriamente dita e, de qualquer modo, seria combatida nas lesírias do Ribatejo e não num bosque. Por outro lado, quase houve batalha efetivamente nas imediações de Loures nesse mesmo ano de 1324, mas a intermediação da rainha Dona Isabel acabou por evitar esse confronto militar direto entre pai e filho. Tudo isto para dizer que a batalha inicial não aconteceu e mesmo que tivesse acontecido, nunca teria decorrido da forma como foi representada. Sim, claro. Isto porque os exércitos medievais, como noutros períodos aliás, não tendiam a combater em florestas, a não ser em situações de emboscada relativamente excepcionais, desde logo porque o terreno é difícil, as árvores perturbam as manobras das tropas e, além disso, tornam-nas menos eficazes, sobretudo a cavalaria. De resto, bosques, rios, pântanos e outros elementos geográficos eram utilizados sobretudo para proteger os flancos ou retaguarda dos exércitos, enquanto o combate propriamente dito se desenrolava em terreno mais favorável, com menos obstáculos. Ao contrário do representado, os combates medievais também não eram duelos mais ou menos pessoais entre líderes que se combatiam no meio de uma multidão desenfreada e sem qualquer ordem. Havia esforços, mais ou menos bem conseguidos, isto dependia claro da ocasião e do comandante, para manter as tropas em ordem, já que a barafunda apenas gerava uma quebra de moral e resultava inevitavelmente na fuga dos combatentes. E posto isto, importa também assinalar a pobreza do equipamento dos combatentes na batalha que, como dissemos, nunca aconteceu. As proteções de cabeça são raras, neste caso são proteções de malha exclusivamente, o que não seria necessariamente o caso, porque a cabeça, como sabemos, é muitíssimo importante e é a área vital de proteger. Aliás, mesmo aos combatentes mais pobres era exigido que tivessem qualquer coisa para proteger a cabeça, portanto é impensável que o infante ou o rei não usassem um capacete. Mas fora isso, temos também equipamento de vários séculos diferentes misturado naquela refrega, e mesmo alguns elementos inventados, o que acaba por demonstrar que há uma ideia muito persistente, sobretudo, que a Idade Média é toda igual, ou seja, que seja o século XI ou o século XV, é tudo o mesmo porque houve uma estagnação intelectual e evolutiva. Obviamente não é verdade. Sim, e o próprio uso da espada naquele ambiente está errado, quer dizer, se temos homens com cotas de malha, ou lorigas, como surgem na época, que é aquela peça defensiva vestida, não é? Pesada, dar um golpe com uma espada não vai cortar aquela malha e matar o adversário. E as espadas não são feitas para cortar malha. Simplesmente não fazem. Servem para atingir, lá está, as zonas desprotegidas, ou mesmo quebrar membros, pelo peso, pelo impacto do golpe. São armas muito úteis, mas sobretudo contra combatentes mais pobres, ou seja, a maior parte da infantaria menos bem preparados, não tanto contra os cavaleiros, que são bem armados e defendidos. Portanto, aquela ideia dos filmes e das séries, tal como estamos a falar neste momento, de que a espada se manda ao viés de um lado para o outro, a matar muita gente, bem, tem um efeito lá está muito relativo. Sim, claro, e aqui acabamos também por entrar um pouco na questão dos problemas de representação dos personagens como porcos, feios e maus. Quer dizer, na batalha referida há um plano próximo dos dentes tortos e podres do infante Dom Afonso. Nas fotos divulgadas antes da estreia da série, podem ver-se os maquilhadores a sujar os dentes do infante e enchê-los de cáries, mas que propósito é que isto serve exatamente na história? Diga-se de passagem que o infante Afonso não teria sequer 30 anos naquela altura. Portanto, mesmo com muito pouco cuidado, os dentes dificilmente estariam completamente podres, apesar de sabermos, claro, através de achados arqueológicos, que era um mal comum. Mas tudo isto para dizer que as pessoas na Idade Média tomavam banho, não andavam sempre imundas, havia banhos públicos até bastante tarde e também lavavam os dentes, ainda que, claro, não tivessem acesso ao mesmo nível de tecnologia que nós temos. O retrocesso na higiene pessoal é já do período moderno, não do período medieval, de resto em parte herdeiro dos bons hábitos de higiene de romanos e árabes. Este género de representação só serve para espalhar mitos sem qualquer fundamento. Sim, infelizmente este episódio, porque voltamos a frisar que este comentário é só sobre o primeiro episódio que saiu na semana passada, acaba por alimentar esta ideia genérica do que foi a Idade Média. Por exemplo, a coroa do Dom Dinis é completamente fantasiosa, não tem qualquer fundamento à realidade. O que é pena porque temos iconografia, temos coroas encontradas em castelo, que podiam ter sido copiadas. Outro exemplo, quando a corte está no castelo, há umas 3 mulheres a fazerem danças exóticas, entre aspas, uma dança do ventre, não é? Que se vê muito nas feiras medievais e que são uma total invenção.
dimensão, uma orientalização, entre aspas, da Idade Média Europeia. Já, por exemplo, ao minuto 10 temos como banda sonora uma música claramente barroca, tocada em cravo, o que é completamente anacrónico, quer dizer, não faz qualquer sentido. Sim, sem dúvida. Mais tarde, quando a filha de Dom Dinis, a dita Maria Afonso, aparece com um caderno e umas folhas de papel ou pergaminho, não se percebe muito bem, mas que também não deviam estar ali, quer dizer, em determinado momento alguém chama o rei por majestade, que é um termo do século XVI, que é apenas usado a partir do reinado de Dom Sebastião, por influência castelhana. E na mesma linha, Dom Dinis tem toda uma conversa sobre o reino de Portugal e gerir o reino, como se existisse uma noção assim tão clara sobre o que era o território e uma ideia de soberania e de poder como se existisse hoje. E nós sabemos que isso não existia naquele período. E disto passamos a questões mais caricatas, como a Rainha Isabel chicotear-se em sinal de penitência ou estar a tratar leprosos que estão escondidos no castelo, o que não faz qualquer sentido. Os leprosos eram segregados pelas populações e até isolados em leprosarias, as chamadas gafarias, que ficavam fora dos centros urbanos e, aliás, têm sido estudados em teses de mestrado muito interessantes, como as de Rita Nóvoa para o caso de Lisboa e Ana Rita Rocha para o caso de Coimbra, e que estão disponíveis online para qualquer pessoa ver. Está aí, está acessível, está na internet. Claro que a cena só é justificada pelas hagiografias, ou seja, as vidas de santos, não é? Essas vidas um pouco mitificadas, da rainha como santa, já que a colocam a cuidar dos enfermos e dos pobres, enfim, fruto da construção da sua memória. Mas isso é uma dimensão. Colocá-la a fazer isso no castelo, às escondidas, vai contra qualquer rigor histórico. Não é preciso a rainha andar a chicotear-se a torto e a direito para merecer a santidade, até porque, na realidade, até bastam as obras de caridade que promoveu e até os cuidados que prestou aos menos afortunados, sobretudo após a morte de Dom Dinis. Sim, claro, é uma imagem bastante mitificada e que acaba por ser tomada como a mais pura das verdades. E aliás isto aplica-se também à própria Vatassa Lascaris, uma outra personagem feminina da série, que como sabemos foi uma figura importante à época. Há estudos publicados sobre esta personagem, mas o que vemos nesta série é um romance com o rei que é completamente inventado. Sabemos que Dom Dinis não foi o marido mais fiel de todos, teve bastantes amantes, ou barragãs, como se dizia à época, de quem teve numerosos bastardos, mas daí a colocá-lo num romance com uma personagem que há muito pouco tempo antes tinha estado a conversar com a sua esposa e a ajudar a tratar leprosos é bastante inusitado. Sim, e estes são apenas alguns apontamentos que queríamos deixar, porque haveria muito mais a apontar e damos conta que nós não vamos fazer comentário a todos os episódios da série. Quisemos apenas falar deste primeiro e queremos voltar a frisar que o que está em causa é o rigor histórico, porque é este rigor histórico que pode dar credibilidade à série. E muitas destas questões são questões de pormenor, que não alteravam nada à ficção. Portanto, a coroa do rei, o tratamento, as danças exóticas, isto era muito facilmente removido sem prejudicar a história que eles querem contar. Claro, não afeta de todo o chamado storytelling. Mas infelizmente falta ainda fazer esse salto para o rigor. Há muita gente na área que poderia ajudar uma produção desta natureza. Mas se não o fizermos, continuamos a espalhar mitos e ideias erradas e sobretudo a transpor a realidade que vemos nas feiras medievais, que são feitas por gente com muito boas intenções, mas nem sempre com grandes conhecimentos, e acabamos por projetá-las para os ecrãs e, na verdade, estamos só a difundir uma imagem que está muito longe do que foi a realidade histórica, ou pelo menos daquilo que conhecemos de realidade histórica da época. Claro, e temos que valorizar sobretudo o impacto desta imagem da televisão, dos filmes e tudo para com o grande público, e é a partir daí que as pessoas acabam por formar essa ideia. Portanto, há a obrigação moral, digamos assim, de fazer o melhor que se pode em termos de rigor histórico para, neste caso, ajudar um pouco a desmistificar, mas sobretudo mostrar aquilo que sabemos como provavelmente terá sido, porque obviamente nunca temos 100% a certeza. Mas pronto, isto foi a nossa avaliação então do primeiro episódio desta série, A Rainha e a Bastarda, e acabamos esta miscelânea com as nossas sugestões semanais, não é? Do costume, portanto, destas novidades, o que é que nós recomendamos. E portanto, Paulo, o que é que recomendas? Bom, seguindo nesta linha de outros formatos, não é? Vou sugerir que os nossos ouvintes vejam um vídeo chamado Os Judeus de Montemor Novo, um vídeo que se dedica precisamente ao estudo desta população na Vila e Castelo de Montemor durante o período medieval. Uma investigação muito completa, com participação de arqueólogos, de historiadores, de outros especialistas de áreas diferentes. Um vídeo que inclui reconstruções virtuais 3D muito interessantes e, portanto, vale a pena visualizar. E daí também querer congratular toda a equipa que participou na elaboração deste vídeo, desde logo a produção do Serviço de Património Cultural do município de Montemor Novo e Cooperativa Cal, a realização de Rui Cacilhas e Pedro Granha, o guião de Carlos Carpetudo, Gonçalo Lopes e também Pedro Granha e Rui Cacilhas, entre todos os outros profissionais das várias áreas que contribuíram para a criação deste vídeo muito educativo. E tu, o que nos trazes hoje?
Bom, tendo em conta que esta miscelânea sai no último dia do mês de fevereiro, que é Black History Month, aliás, mês da história negra, e que dedicamos os últimos 2 episódios do podcast a estas temáticas, recomendo um livro que está relacionado com isso e que acabou de ser publicado em Portugal, Olivet Hotel, Europeus Africanos, uma história por contar, publicado pela editorial Presença neste ano de 2022. E é um livro muito interessante porque analisa, na longa duração, desde o período medieval, o papel que estes europeus de ascendência africana tiveram. Portanto, apesar de terem chegado sobretudo com mais frequência a partir do século XV, infelizmente, claro, a maior parte das vezes numa situação de escravizados, mas, portanto, tiveram um papel muito relevante e muito interessante na Europa desde o período medieval. E é um livro que foi publicado agora e, portanto, que se recomenda vivamente. E pronto, por hoje é tudo nesta miscelânea um pouco diferente, em que fizemos, portanto, esta análise do primeiro episódio da série da RTP A Rainha e a Bastarda, conforme nos foi, aliás, pedido por várias pessoas, e, portanto, esperamos que gostem e vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.